Fala pessoal, tudo bem com vocês? De novo, hein, Ramon? De novo, um empate, um mau resultado na conta do técnico do Corinthians. O Ramon Dias mexeu muito mal, não conseguiu encontrar soluções e o Corinthians ficou apenas no empate com o Racing, decisão lá para a Argentina. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. O Ramon rifou de novo a escalação, botou todo mundo, cansou todo mundo e deixou o Coronado lá para o final. Que até nem entrou bem. Fez uma ou outra jogada e tal, mas esperava mais. Só que aí é sacanagem também. Porque aí o Coronado entra, faltando alguns minutos, com um tapinha nas costas, dizendo o seguinte: vai lá, resolve agora. Quando o time está pressionado, a torcida está pressionando, a perna de todo mundo está pesada, o gramado estava impraticável, e aí o Coronado tem que entrar e tem que resolver. Isso vale para outros também, tá? Tô citando aqui o exemplo do Coronado. Que injustiça, cara. Não é dessa forma que ele vai conseguir gerir o grupo. O Corinthians se valeu também de dois sistemas ao longo de todas as Copas. Ou 3 zagueiros ou 3 volantes. Contra o Fortaleza, por exemplo, 3 volantes e um meia na ponta do losango. No caso foi o Coronado. Ele abandonou completamente esse sistema. Mas vejam só. Além disso, ele entrou até com 3 volantes, porque ele entra com Martínez, Charles e o Carrilho, que não é um volante, mas é um meio-campista, que joga mais recuado e que está numa função muito interessante, joga demais, acho que tem algumas boas notícias desse jogo, e se tem uma delas é a capacidade individual desse jogador, do peruano André Carrilho. O Memphis também acho que fez uma partida muito boa, a melhor dele talvez, apesar das circunstâncias, acho que está se soltando cada vez mais. O Yuri Alberto fez aquilo que lhe cabe, está muito bem, é o artilheiro do time, fez 2 gols, ele conseguiu fazer a sua parte. Também trata-se de uma boa notícia. E paramos por aí. Ele colocou Martínez, Charles, Carrilho e Garro, com o Memphis e o Yuri lá na frente. Só que ele perde o José Martínez lesionado no primeiro tempo. O jogo já está 1-1. Depois de uma falha bizonha do Kaká, do André Ramalho, que não chega, e do Hugo adiantado, o Sousa faz 1-0, com 6 minutos de jogo. O pior cenário possível. Mas uma desatenção, um bate-cabeça, o Hugo lá no meio da área, o André não espera que o cara vai encobrir, o Kaká dá uma pichotada para trás. O Corinthians entregou um gol para o Racing, que foi competente e aproveitou. 6 minutos, 1-0 para o Racing. Mas beleza. O Corinthians teve forças para empatar, nos pés do Memphis especialmente, que faz uma jogada individual, tirando 3 marcadores, puxando toda a marcação para ele e lançando o Yuri Alberto, que teve mais competência ainda para tirar do goleiro, tirar o peso da bola por cobertura e fazer um golaço, e ali devolvendo o Corinthians para o jogo. O Yuri faz mais ainda. Ele coloca o Yuri... coloca o Corinthians na frente num petardo na entrada da área. Olha só que legal, dá pra chutar no futebol. Você sabia disso? Dá pra chutar ainda mais com o gramado molhado, com a bola pesada. Pois o Yuri soube disso, fez isso, o Arias nem viu a bola, né? Ele foi no canto, cara, um chute muito forte, e o Corinthians faz o 2-1. Mas o Ramon já tinha feito a troca nesse momento. Tava 1-1. E aí o argumento do Ramon, provavelmente, é do tipo assim: eu quis ganhar o jogo. E provavelmente também com a vaia que ele tomou no domingo contra o Flamengo, do tipo assim: poxa, o Flamengo tá com 1 a menos, você tá em casa precisando ganhar o jogo, e você não muda, você não vai pra cima, você não tira um volante, você não bota mais um atacante. Ele ficou com aquilo. Só que aí ele resolve fazer isso no momento errado. Porque tá 1-1, beleza. Ele perde um volante. O Charles pode fazer a primeira função, mas o Carrilho e o Garro, eles vão desguarnecer o setor. Era meio óbvio isso. E ele coloca um atacante. Ele coloca o Romero, que já não tinha jogado nada contra o Flamengo. Então ele coloca o Romero pela direita, deixa o Yuri pela esquerda, né, com o Memphis centralizado, o Garro solto, o Charles uma barata tonta e o Carrilho tentando correr por todo mundo ali no meio-campo. O Racing mandou no meio-campo do Corinthians. E aí vem o segundo tempo e ele mantém o sistema. E eu pensei: ai meu Deus do céu, Dom Ramon, pelo amor de Deus, até que o Racing faz o gol. E o gol do Racing? O gol do Racing é uma pérola. Porque assim, o Garro toma uma caneta, mas beleza, no círculo central do gramado, né? Não é legal, o Garro realmente vem fazendo jogos muito ruins, mas assim, vamos lá, né? O glorioso Martirena, o ala pela direita, ele atravessou o campo.
Ele atravessou, ele dá uma caneta no Garro, ele avança, faz um tabelamento, recebe de volta e chuta no canto do Hugo. Reparem que o Charles está na marcação do Martirena. E aí o Charles, ele faz algo que um juvenil não faria. Ele marcou a bola. O Martirena toca a bola para o jogador que ele vai fazer o tabelamento e o Charles vai no cara. Aí o cara devolve para o Martirena e o Martirena está livre. E chuta completamente sem marcação. O Charles foi feito de bobinho no lance. O André Ramalho sai para dar o bote, o cara chega antes dele, dá o passe, sai o André Ramalho da defesa, o Charles não tá mais na marcação, o cara tá na entrada da área e chuta no canto. André Ramalho, o que aconteceu com você, André Ramalho? Eu posso imaginar. O André Ramalho, ele é um jogador que funcionaria muito bem de primeiro volante, né? E fez vários jogos no Corinthians, antes até da chegada do José Martínez, com esse zagueiro, um terceiro zagueiro, saindo e armando o jogo. Mas olha como é tranquilo você fazer isso quando você tem dois na sobra. Agora, quando ele está numa linha de 4, ele sai muito à caça e deixa os espaços. Não pode. E eu estou sentindo que o André muitas vezes se segura para fazer isso e trava o André como zagueiro dentro da sua principal virtude, que é justamente a sua saída de bola. O André está travado. Ele não está jogando mais nada perto do que ele já jogou. Pode ser o desgaste da temporada, ele vem de uma temporada europeia, os caras emendam, chegam no final, os caras já estão cansados. Pode ser, mas tem essa questão tática também. O André Ramalho numa linha de 3 gigantesco. Quando botou a linha de 4, ele se atrapalhou. Então, mas, gente, o técnico não vê isso. O técnico está no dia a dia, o técnico que trabalha com eles. Não pode a gente aqui estar vendo isso e o treinador não, né? Tá bem. 2-2. Beleza, era cedo ainda. Ok, o Ramon mexeu mal, porque ele tira o Martínez e bota um atacante, abre o meio, o Racing vai lá e empata. Aí o que ele faz? Alex Santana, vem cá. Breno Bidon, como diria minha mãe, porta arrombada, tranca de ferro, né? Aí ele toma a atitude só depois que ele toma o gol. Ele tinha tantas opções, e aí esse é o detalhe. O Ramon não tem mais desculpa, gente. Não tem mais desculpa. Ele tem reforços. E se tem um setor reforçado, é o setor do meio-campo. Ele tem muitas opções. Ele poderia ter feito várias coisas ontem. Ele podia recuar o Charles para a primeira, ele podia botar o Bidon antes, ele podia botar o Coronado mais cedo, ele podia botar o Alex Santana, ele podia fazer muita coisa. Muita coisa. Ele não fez. E aí ele só faz depois de tomar o gol. Ele poderia ter botado o Félix Torres, recompondo na terceira função, aí sobe o André Ramalho para começar a construir o jogo e se tornar quase esse primeiro homem ao lado do Charles. O Charles cansou, estava zonzo, estava mal no jogo, beleza, tira, bota o Bidon e o Alex Santana. Aí você tem André Ramalho, né, subindo ali como um terceiro zagueiro, porque se o Corinthians fosse pressionar, o André podia sair. Se o Corinthians fosse ser atacado, baixava numa linha de 5, simples. E aí ele podia ter botado o Mateuzinho, como ele botou, porque o Fagner também é outro que, né, não consegue entregar, e espetasse os alas. Ele teria 3 zagueiros, ele teria 2 volantes, ele teria alas abertos e ele teria o trio ofensivo como ele queria, o Garro, Memphis e Yuri, ou então Coronado. No momento em que ficou muito claro e evidente que ele fez a cagada de tirar o Martínez e colocar o Romero, na verdade, o ideal ali era tirar o Romero, que não estava jogando absolutamente nada, e matar no peito e dizer assim: Romero, me desculpe, isso não é legal fazer com um jogador, mas eu errei, e eu preciso corrigir esse erro. Então, vem você e eu vou devolver um volante pro jogo. Mas ele não fez isso. E correu risco. E com isso o Racing empatou. Aí, no segundo tempo, com essas entradas que eu falei para vocês, Mateuzinho do Fagner, Coronado, Bidon, Alex Santana, foi assim, gente, um Deus nos acuda, porque o Corinthians foi muito desorganizado, o Corinthians foi pressionado, o Corinthians foi afobado, nada deu certo. Teve uma ou outra chance criada, o Coronado cortando para dentro, lançou o Yuri, ao invés de cabecear para o gol, tentou dar uma assistência, o Romero perdeu um gol inacreditável, inacreditável. O Memphis fez uma jogada espetacular pela esquerda, que ele dribla todo mundo e tira, e chapa, ela passa isso aqui do ângulo. Ele tentou algumas outras possibilidades também. E foi só. Mas assim, erros de passe daqui e ali, em que a bola sai para a lateral, jogadas em que o jogador saía jogando, arrancava um pouquinho e perdia a bola.
Um gramado ruim, é verdade, tal, mas assim, cara, o que pesou a perna dos jogadores nesse jogo? E aí eu não sei se tem a ver com a pressão, se a eliminação para o Flamengo ela foi muito sentida, se eles estão vendo que o treinador está pressionado, se o momento do brasileiro ele se transferiu para as Copas, se os caras estão cansados e aí a comissão técnica não geriu bem essa questão, porque os caras cansaram agora e tem jogo segunda-feira decisivo. O Corinthians fez uma epopeia, ganhou de 5-2 do Atlético Paranaense, saiu da zona do rebaixamento, na mesma rodada voltou. Isso abate. Então o Corinthians está na areia movediça, está correndo na esteira, não sai do lugar. Então eu não sei se os caras estão abatidos por conta disso. O fato é, o treinador, naquilo que lhe cabe, foi mal de novo. Foi mal de novo. E agora tem que ir lá para a Argentina, fazer uma guerra com os caras, lá no El Cilindro, em Avejaneda, lá é terrível para poder se classificar. Seja empatando de novo para os pênaltis, conquistando uma vitória, não está proibido disso acontecer, mas assim, vamos olhar para trás, para os últimos jogos, o que o Corinthians fez, o que o Corinthians do Ramon tem feito. Só se atrapalhado. Esqueçam aquela evolução. O momento já não é dos melhores, e isso me preocupa olhando para o Campeonato Brasileiro. Que jogo para esquecer ou para lembrar e não fazer de novo. Só que os jogos em que o Ramon tem errado, ele tem se repetido. E aí isso é muito, mas muito preocupante. O que vocês acharam? Não, o Ramon não caiu, não. O Samir, o Ramon caiu, não. Segundo os blogueirinhos, o Augusto falou que ele vai ser mantido sempre, até o fim. Será treinador do Corinthians para sempre. Calma, para. Que caiu o quê? Entendeu? Então, olha só. Não estou falando de queda de Ramon, falando do jogo. Tá? Falando do jogo. Deixa eu ver aqui o pessoal me chamando. Às vezes vem bomba aqui, eu estou ignorando, né? Hein? Às vezes eu estou aqui ignorando. Tá certo? Então, olha só. Importante, tá? Importante. Mas é hora de soltar essa notícia? Nossa, essa notícia que vocês estão falando aí de dirigente brigando, é hora? Isso não é hora. Isso não é hora, gente. Os agentes do caos estão trabalhando. Isso é hora de soltar notícia no Twitter depois de uma derrota? Por que não soltou depois de uma vitória do Corinthians? Por que depois que o Corinthians não ganhou do Atlético Paranaense, não soltou a informação do dirigente que tá brigando e tá indo embora? Hein? Nossa, mas esse é um agente do caos, hein? Nem esperou os jogadores saírem do estádio. O Corinthians sofre uma decepção, empate dentro de casa e já sai soltando notícia ruim? Por que não vão gravar vídeo falando disso? A parada é comigo? A parada é comigo, meu irmão? Que eu falo a verdade? Tudo orquestrado. Conheço vocês, meu irmão. Sei quem são vocês. Entendeu? Então, olha só. Presta atenção. Presta atenção. O seu Ramon Dias, né? Ele coloca o Alex Santana, que tinha que colocar. Deixa eu falar só uma coisinha. O Alex Santana, quantos minutos ele podia jogar? 60 minutos? Cara, faz o que você treinou, meu irmão. Se sentiu o José Martínez, o cafezeiro aqui que é bem informado, porque falam de mim, mas a informação vem daqui, né? Vem daqui, porque graças a Deus tem muita gente que trabalha no Corinthians, no CT, no Parque São Jorge, que gosta da verdade e me procura. Gente de caráter. Gente de caráter. Ontem eu informei vocês que no treino o Alex Santana treinou no lugar do José Martínez e o Charles passou a ser o primeiro volante. Por que ele não fez isso, gente? Por que ele não fez isso? A gente tinha ganhado o jogo. Porque o Alex Santana, sem ritmo de jogo, ainda entrou bem. Por que ele não fez o que treinou? Por que ele não fez o que treinou? Era só colocar o Alex Santana. Mas aí ele vai falar na coletiva, porque eu não preciso nem ouvir a coletiva desses caras. Eu já sou calejado no futebol, amigo. Foram 15 anos da minha vida coletiva todo dia. Eu penso com a cabeça deles também. Sabe o que ele vai falar na coletiva? Não coloquei o Alex Santana naquela hora. Se alguém perguntar, né?
entendeu? Porque os jornalistas estão parecendo mais influencers agora, pagando pau para influência, e enfim, e só faz pergunta lixo. Um monte, não generalizando, mas um monte. Porque se perguntar por que ele não pôs o Alex Santana e pôs o Romero, sabe o que ele vai falar? Ele vai falar, não pus o Alex porque o Alex não aguentaria a minutagem. Ele vai falar isso. Ó, eu não vi coletiva, não tô vendo. Vocês anotem e me cobrem depois. Ele vai falar isso. Eu tô aqui ao vivo, não quero nem saber de coletiva. Tá? E aí, o que acontece? Você colocaria o Alex Santana porque você treinou aquilo, tá treinado. Depois, se ele chegasse no segundo tempo, 70 minutos de jogo, 30 minutos do segundo tempo, 35 minutos do segundo tempo, o Alex cansou, não tem problema. A regra, eu tô sendo irônico agora, a regra permite você tirar o jogador que você colocou. Mas você faz o certo, pelo amor de Deus, velho. Aí você deixa de colocar o Alex Santana e vai lá. Meu Romerinho. Pô, velho. Tem medo, você tem medo dos caras, velho. Você tem medo. Você põe o Romero porque você tem medo, velho. Romero é líder do elenco. Não faz sentido você colocar o Romero, velho. Aliás, já errou na escalação contra o Flamengo, aí me erra nessa. E hoje que você não errou na escalação, porque eu não vou nem brigar da escalação. Eu queria o Coronado no time, mas pedi o Coronado, até o torcedor, né? Até o torcedor, ai, Samir, é muito forte falar isso, tirar o carro, pôr o Coronado. Então eu não vou nem reclamar, porque nem o torcedor quer, o torcedor não tem coragem. Então beleza, então você não errou na escalação. Mas aí tu conseguiu errar no início do jogo numa substituição que definiu a partida, tá? Que definiu a partida, entendeu? Colocar o Romero no jogo. Aí você tira o Memphis da posição dele, que ele brilha, você faz o Memphis correr mais, porque ele tem que sair da posição que você colocou ele errado, para vir buscar a bola no meio campo, porque ele gosta disso. É um jogador inteligente, que sai da área, puxa a marcação, que sabe dar assistência, você tira ele da posição de origem, você abre o jogo pro Racing sair jogando do lado direito. Cara, é incrível. E outra, você voltou com o Charles no segundo tempo. O Charles estava morto. E você não precisa perguntar pro jogador, ó, você consegue? Você consegue? O jogador sempre vai querer jogar. Você tinha que ter tirado. Todo mundo viu. A transmissão viu, o Zé Elias viu, o Gandula viu, o torcedor viu. Só os blogueirinhos que não vê, eles não veem nada, eles só vê o que eles querem. Eles estão plantando caos agora aí, soltando informação de política do clube. 5 minutos depois que acabou o jogo, eles estão plantando o caos. O Klaus não, o Klaus é meu amigo. O caos. Esses são agentes do caos. Entendeu? É, fiel corintiana. Corinthians apenas empatou do Racing da Argentina numa noite aí onde teve vários gols bonitos na Neoquímica Arena. Uma chuva, uma pancada caiu na zona leste de São Paulo na noite desta quinta-feira, atrapalhando sim o jogo do Corinthians, é verdade, mas a chuva caiu para os dois lados, né? Corinthians foi muito mal aí, principalmente no segundo tempo, e o Roberto, de novo, o homem da partida, marcando 2 golaços. Memphis Depay, mais uma assistência. Mas o Corinthians aí bateu de frente com um time argentino que não é bobo nem nada, né? O Racing da Argentina. Tanto é que começou já abrindo o placar. O Corinthians teve que correr atrás. Conseguiu com o Yuri Alberto virar a partida. Mas no final o Racing, vamos falar a verdade, foi um golaço do Racing na Neoquímica Arena. A gente tem que falar a verdade, né? Porque o cara meteu uma sainha no Rodrigo Garro, deixou 2, fez uma tabela. E eu vou falar, teve culpa da zaga? Com certeza, mas teve mérito também do ataque do Racing da Argentina. De fato é que o Corinthians contra o Racing lá na Argentina, não sei, eu acho que o Corinthians passa para a final dessa vez, porque o Racing tem alguma coisa com o Corinthians que não consegue vencer, né? Foi assim nas últimas edições aí, o Corinthians enfrentou o Racing
lá na Argentina. O Cássio lá, a gente ganhou lá na disputa dos pênaltis, né? Com o Cássio. Então o Corinthians tem total chances aí de passar pelo Racing lá na Argentina. Vocês não acreditam que o Corinthians consegue passar lá, não? Deixa aqui abaixo sua opinião nos comentários. A situação é a seguinte agora. Ramon Dias segue bastante pressionado, porque ele sim errou em algumas substituições aí no jogo. Então a torcida vem cobrando veementemente ele, né? Ele disse na coletiva que o Corinthians vai passar, não perde do Racing da Argentina, não perde. O Ramon Dias cravou isso na coletiva. Então vamos aguardar aí. Próximo jogo do Corinthians é na segunda-feira contra o Cuiabá, decisão do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar para ver o que acontece na Sul-Americana na semana que vem, né? Já é o jogo de volta contra o Racing, dessa vez em Alvejaneda, na Argentina. Deixa aí a sua opinião, o que você achou desse jogo aí. Ramon Dias segue pressionado. Então, deixa aí o que vocês pensam, o que vocês acham, o que foi o jogo para vocês, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço. Vai, Corinthians!